Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. Hoje eu vou fazer aqui uma aula aqui com vocês sobre Docker e Laravel para vocês poderem aprender a montar um ambiente Docker aí na máquina de vocês, tá? Antes de começar, vou começar explicando para vocês resumidamente, né, não tão detalhadamente, mas resumidamente, o que é o Docker, né? O Docker, ele é uma ferramenta de containerização. Tem gente que fala que ele virtualiza a máquina, que ele faz uma cacetada de coisas. Isso aí já foi até uma discussão que eu participei tempos atrás. E entrei com consenso que Docker não faz virtualização. Eu vou explicar os motivos, tá? Por que Docker não faz virtualização, né? Docker, ele utiliza o sistema de arquivos do Linux. Então, ou seja, ele já utiliza uma base pronta para poder começar a funcionar. Então, ou seja, ele precisa do Linux para começar a funcionar. Por isso que no Windows, né, no Windows, a gente utiliza o WSL, né? No Mac, ele instala um emulador lá para poder emular o Linux pra gente. Ele usa o emulador. Então, ou seja, a gente no Mac tem que usar o emulador, no Windows a gente utiliza o WSL. E no Linux não tem muito o que inventar, né? Eu uso o Linux, né? Então, basicamente ele faz tudo isso, né, para rodar nessas duas plataformas, para a gente poder conseguir usar o sistema de arquivos do Linux. Então, ou seja, tudo que o Docker faz é criar uma camada de isolamento dentro do sistema de arquivos do Linux, porque o sistema de arquivos do Linux trabalha com namespace. Tá? Esse namespace, a forma que ele é trabalhado, ele isola tudo que está em execução nessa camada. Então, ou seja, a minha máquina Linux não tem acesso a nada que está dentro desse namespace. E para mim poder tirar, fazer algo entrar nesse namespace do meu Linux para lá, é feito espelhamento, né? E a gente vai ver mais detalhe disso mais à frente, tá? Você vai ver na prática, no caso. Então vamos lá. O Docker é uma ferramenta de containerização. Então, ele é uma ferramenta para isso, né? Então, você vai gerar containers dentro de um sistema de arquivos do Linux para poder rodar isoladamente dentro de um namespace, né? Então, por isso que a gente trabalha dentro do Docker com o conceito de networks, né? As networks são a conexão entre containers. Ou seja, para a gente fazer um container comunicar um com o outro, a gente utiliza os networks do próprio Docker, né? Ele cria uma camada de network ali, que também é utilizado dentro da máquina Linux, né? Esses networks, a máscara que ele cria, e aí ele faz a conexão entre containers. Então, ou seja, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho um container PHP, um container Nginx, um container MySQL. Para eu fazer esses três containers se comunicar, né? Como que eles deveriam comunicar? O PHP vai comunicar com o Nginx, o MySQL vai comunicar com o PHP. Então, para esses três containers se comunicar, né, da forma que a gente falou aqui, PHP, Nginx, MySQL e PHP, a gente cria as networks, né? Então, a gente cria uma network que utilizaria no container do MySQL, no container de Nginx e no container do PHP. Então, dessa forma, os três teriam acesso à mesma aplicação por dentro da network. E a gente vai ver tudo isso aqui na prática, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática como desenvolver essas coisinhas aqui bem simples, tá? Então, resumidamente explicando para vocês, Docker é exatamente isso daqui que eu estou explicando. Ele é um sistema de containerização que ele utiliza o sistema de arquivo do próprio Linux para poder fazer isso, né? Então, a gente vai ver mais à frente agora como que o Docker funciona, né? O Docker ele funciona de uma forma bem interessante. Então, ele vai ter o Dockerfile, que é a imagem Docker, né, que ele chama de imagem, né, e esse Dockerfile tem as instruções das coisas que eu preciso para poder instalar, para poder rodar um container. Então, ou seja, esse arquivo aqui cria as instruções para rodar um container, e o container ele é executado ali dentro de forma isolada, né? Então a gente tem um Dockerfile, que é a imagem do Docker, e a gente tem um Docker, que é o Docker Compose, que ele é um arquivo de orquestração de container.
de containers. Qual que é a diferença dele para o Dockerfile, né? Docker Compose precisa da Dockerfile para ele funcionar. Então, ou seja, eu posso criar os 3 containers de uma vez dentro, definir ele dentro do Docker Compose e com um único comando subir os 3 de uma vez, ou derrubar os 3 de uma vez. Se eu não faço isso, eu tenho que ficar rodando na mão. O primeiro, o Docker do PHP, depois o Docker do Nginx, depois o MySQL. Antes eu tenho que criar a network dele. Se eu for usar volume, eu vou ter que criar um volume para ele. Então a gente coloca no Docker Compose todas as instruções para rodar tudo de uma vez. Então ele facilita muito para orquestrar os containers dentro do ambiente local e dependendo aí do servidor que você vai utilizar, a maioria utiliza com Docker Compose também. Mas se você for utilizar tipo um orquestrador de containers, você vai acabar precisando somente do Dockerfile. Então você vai ter um Dockerfile do PHP, um Dockerfile do Nginx. Por que você vai ter um Dockerfile do Nginx? Porque tem a configuração do Nginx que você precisa passar. Então aí você vai passar para o Dockerfile do Nginx, que você vai rodar ali dentro. E você vai ter a imagem do MySQL, que não vai ser um Dockerfile seu, vai usar a imagem oficial do próprio MySQL, porque não vai mudar nada, né? A única coisa que você vai fazendo no orquestrador é ligar os networks e tudo acaba funcionando perfeitamente. Então a gente tem algumas diferenciações aí, dependendo de como você vai rodar isso dentro do seu servidor web, numa VPS, tá? Então, entendendo isso resumidamente, né? Então, só resumindo, pessoal, bem resumidinho mesmo assim, para vocês entenderem. Então, Docker, ele é um sistema de containerização, ele usa o Dockerfile para ser a imagem Docker, para poder dar instruções do que vai rodar dentro de cada container, e o Docker Compose orquestra todos os containers para a gente. Então, tudo que está aqui dentro, esses 3 serviços estaria dentro do Docker Compose. E a gente vai aprender agora a como que a gente cria esse Dockerfile, para a gente poder brincar um pouquinho aí com o Docker dentro da nossa máquina, né? Eu não vou ensinar o processo de instalação, então, ou seja, você vai vir aqui no Google, vai digitar aí docker.com e aqui tem todo o processo de instalação do Docker. Cara, segue que tá aqui na documentação, não tem segredo. Eu segui para essa máquina e funcionou perfeitamente. Então, só seguir o que tá aqui, ó, Learn how to install Docker. Então, clica aqui. E aqui tem um passo a passo inteiro de como que você instala a bodega do Docker na máquina de vocês. Não tem segredo. Aqui, ó, você tá usando Mac, então clica aqui em Mac, tô usando Windows, clica aqui em Windows, clica aqui em Linux, se for Linux, que nem meu caso, e segue aqui o passo a passo, né? Escolhe a distro, e aqui a distro, que no caso minha é Ubuntu, e aqui tem todo o passo a passo que você vai ter que seguir. Seguindo esse passo a passo, você vai ter, então aqui agora no seu terminal, a gente vai ter o comando Docker. No caso aqui tá dando um erro de permissão. Deixa eu ver aqui, eu tô dando. Tá dando erro de permissão porque eu tenho que criar aqui. Até isso, vou mostrar pra vocês que a documentação tem sobre. Ó. Você vem aqui pesquisar sobre. Acho que no processo de instalação do próprio Linux já mostra que tem que criar a permissão de usuário pro Docker. Peraí, vamos ver. Vamos clicar aqui em Ubuntu. Até esqueci de fazer, tá vendo? Pra vocês verem que eu instalei tudo, quase tudo, né? Então a gente tem isso daqui. Não vai estar aqui não. Então eu só digitar aqui, permission denied docker comment. E aqui vai ter alguns problemas, algumas formas de resolver o erro aí. Vai ter um comando que é só passar a permissão do comando docker. Então vamos fazer assim, pesquisar rapidinho aqui. Docker permission denied Ubuntu. Hotfix get permission denied issue. Mas tinha na própria documentação. Que é isso aqui, ó. Roda isso aqui. E roda isso aqui, pronto. Isso aqui já é para
tudo funcionar. Vamos lá, terminal, docker ps. Aqui é outro problema, nossa. Esse é outro problema. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse mesmo. Era a permissão do Docker Socket. Então a gente vai ter que o Docker PS. Esse aqui é o primeiro comando que eu estou ensinando vocês aqui. E eu estou deixando aqui no vídeo essa solução para resolver. Vocês poderem, se tiver esse problema, é só fazer isso daí que eu fiz, tá? Então aqui a gente vai ter o Docker PS, que se a gente rodar aqui o Docker Hello World, ele vai subir vai subir um container de Hello World ali com todas as instruções de Hello World. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou rodar aqui com vocês. A gente vai criar aqui as nossas coisas, né? Então, só pra vocês entenderem, se eu fizer Docker Run Hello World mesmo, vou falar Hello World mesmo, só pra vocês entenderem, vocês vão rodar aqui uma imagem, tá vendo? Vai rodar, vai fazer pull da imagem e vai rodar. Então aqui o Hello World já executou a imagem. Aí vai ficar aparecendo aqui, ó. No caso, não ficou porque ele não travou a inicialização. Vou até explicar isso pra vocês depois. Então, se eu vim aqui Docker Image ls, eu tenho aqui a imagem, tá vendo? Hello World, então Docker Image rm, o nome aqui Hello World, eu vou acabar removendo ela. Vou ter que usar a imagem ID, né? No caso aqui é D2 C94. Docker Image ls. Docker Image remove D2 C94. Acho que ele não tem abreviação esse comando. É RM mesmo. Tá, pronto. Forcei a exclusão. Agora que a gente tem image ls, não tem mais aquela imagem, tá? Então se eu quiser subir qualquer imagem aqui, então eu posso aqui Docker Run, Node.js, que ele vai baixar uma imagem do Node.js aí, né? No caso ele não vai rodar, né? Porque ele está pedindo fazer login, ó. Então ele vai pedir para você fazer esse login também. Então você digita aqui Docker Login, aí você coloca aí o seu usuário e senha, né? Vai pedir para você poder abrir esse link aqui. Vai colocar esse código aqui, ó. O cara vai trocar o login, né? Que eu apertei Ctrl C. Tem que copiar isso daqui, ó. Colar. E aí vai tentar fazer login aqui agora. Confirmar. Lucas Antônio. E você faz login na sua conta aí. Pronto, loguei. Agora o Docker vai funcionar certinho. Então Docker Run, Node.js. Opa. Docker Run, Node.js. Ele vai rodar uma imagem Node aí pra gente. No caso deu erro de novo. Não sei porquê. Mas ele rodaria qualquer imagem, né? No caso tá dando um erro de... Node, né? No caso. Foi isso, é isso mesmo, ó. O nome da imagem estava errado. Então ele vai fazer o pull da imagem, normalmente, igual ele fez da outra vez, mas aqui você vai ver que demora mais um pouco. Esse pull tá fazendo o quê? Ele tá baixando a imagem, buildando a imagem, tudo certinho, para eu poder rodar essa imagem depois. No caso ele já executou a imagem, só que eu venho aqui Docker Image ls, a imagem está ali parada, tá vendo? Image Node, ela tá parada. Por quê? Porque eu simplesmente coloquei o Run Node. E o Run Node não trava o processamento, né? Lembrando disso. Para me travar o processamento dele, eu tenho que passar aqui mais ou menos TTY. Acho que é dessa forma aqui. E aí IT, no caso, menos IT. Dessa forma. Aí você vai passar aqui o nome da imagem, Node, e o comando que você quer. No caso aqui eu quero bash, e ele vai travar a imagem agora dentro dela. No caso, né? Se eu abrir um outro console agora aqui, fazer Docker PS, você vai ver que a imagem está rodando. Ela está em pé. Por quê? Eu travei ela dentro do
do terminal. Então você vem aqui digitar node menos version, você vê que tem um node instalado ali que da última versão. npm version, eu tenho um npm também instalado aqui da última versão. Se eu quiser criar um projeto do zero aqui, dessa forma, do jeitinho que tá aqui, eu posso criar, tá? Então, mas eu não vou fazer isso porque é só uma demonstração que você pode rodar somente com Docker Run a imagem node e dentro dela chamar o bash que trava o processamento. Então, isso acontece por quê, né? O Docker, para ele poder deixar uma imagem em execução, ela tem que ter um comando dentro dela que fique em execução. Em Node, seria colocar uma aplicação rodando o tempo inteiro. Então, no caso aqui, eu poderia criar qualquer aplicação e dentro lá rodar o npm dev, npm start, que ele iria ficar rodando ali dentro o tempo inteiro aquela aplicação. E aí, meu container, ele ficaria parado, travado aqui, rodando infinitamente, entendeu? Ou ele iria travar o terminal inteiro ali daquela forma, de uma forma também só rodando um run, que ele poderia travar também a telinha ali. Mas aí aqui quando a gente sai, o Docker PS, ele derruba a imagem porque não tem mais nada segurando ela em pé. Aí ele só morreu a imagem, no caso, tá? Então, você entendeu agora como que a gente roda uma imagem na nossa máquina, ok? Tipo uma imagem qualquer. Vamos criar aqui uma pastinha mkdir, canal, cd canal, não configurei nada nessa máquina, mkdir, docker. Vou fazer assim, cd docker, code ponto. E aqui a gente vai começar a mexer com Docker agora, né? Vamos lá, então vamos começar a brincar. Vou criar aqui o primeiro arquivo que é o Dockerfile, para a gente poder criar a nossa imagem Docker. E vou começar a explicar algumas coisinhas aqui para vocês, tá? Eu tenho até uma colinha ali do lado para poder explicar. O que a gente vai montar aqui? Vamos montar uma imagem PHP para a gente rodar dentro dele o Laravel, né, no caso. Então, vou montar uma imagem bem simples com vocês primeiro e explicando os comandos. Então, a gente vai colocar aqui from e o nome da imagem, no caso eu vou colocar aqui PHP 8.3 e colocar aqui do lado o FPM, né? Por que FPM? Porque a gente vai utilizar a imagem para Nginx. Vou colocar from assim. Lembre-se, a mais fácil de criar são Dockers com Nginx. São os mais fáceis. Não tem dúvida disso, tá? São os mais fáceis. E aí, a gente vai usar o comando run para a gente poder fazer apt update e apt install de algumas coisas. Então, vai colocar "-y" e vai colocar aqui cur. Esse "-y" quer dizer o quê? Que ele não precisa pedir permissão para continuar. Com essa flag aqui que eu passo "-y", ele já está ciente que ele pode confirmar automaticamente e continuar todo o processo sozinho, tá? A gente utiliza a barra dessa forma para poder quebrar linha. Então a gente pode quebrar linha aqui, colocar aqui alinhado, bonitinho, e aqui continuar colocando todos os libs que a gente vai precisar. Lib, png, no caso para poder instalar algumas extensões, tá? Então a gente sempre vai precisar de umas libs para extensões. Lib, onij, dev, lib xml2, dev, lib pq, dev, e a gente vai precisar do zip e um zip. Se você quiser, eu quero rodar nano dentro do meu container, se eu precisar, aí você tem que vir aqui e colocar nano, tá? Eu não vou colocar porque eu não uso um nano dentro dos Dockerfiles, tá bom? Vou criar uma imagem primeiramente bem simples e a gente vai complementando ela, tá bom? Então, agora a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente precisa definir aqui o nosso worker dir, e vai ser nosso /www dessa forma aqui. E a gente vai fazer o expose porta 9000. Por que a porta 9000? Porque é a porta padrão do PHP FPM. Então a porta 9000 é a porta que vai abrir pra gente aqui rodar isso dentro do Nginx, tá bom? Então a gente vai fazer exatamente dessa forma aqui, ok? Então aqui a gente tem uma imagem bem simples PHP,
e PHP 8.3. Então se eu vir aqui agora, dar um Ctrl J aqui, opa, a gente pode rodar aqui o seguinte, docker build -t, PHP teste, ponto. Por que esse ponto? Por que esse -t e por que esse ponto? Esse -t para você passar o nome do seu PHP, ou o nome da sua imagem, e o ponto é onde está a imagem. No caso aqui é o Dockerfile. Onde que está esse Dockerfile? Ele está aqui na raiz, então por isso que a gente coloca ponto. Então eu vou buildar essa imagem para depois a gente executar ela. Então a gente vai buildar ela, ó, na nossa máquina mesmo, tá vendo? Então ele vai fazer todo o processo aqui para instalar as coisas que a gente precisa do PHP para rodar. E aí ele vai deixar a gente depois executar essa imagem da mesma forma que a gente fez com o Docker Run lá, né? Do jeito que a gente fez com o Node. Lembre-se que eu coloquei o nome PHP teste, tá vendo aqui, ó, PHP teste. Então tem que colocar o mesmo nome para poder executar, PHP teste, e vamos executar. Ele executou e o FPM está rodando. Então, ou seja, para ver que travou aqui a execução do meu terminal, porque ele está em pé. Se eu abrir um outro terminal aqui, colocar docker ps, vai acontecer aquilo que eu falei. Alguma coisa deixou ele em pé. E no caso aqui foi o FPM. O FPM está rodando, então ele ficou em pé pra gente, ok? Então dessa forma aqui você já entendeu o quê? Como que a gente cria um Dockerfile e como que a gente executa esse Dockerfile, tá vendo? É bem simples, não tem segredo. É muito, muito, muito simples mesmo. Então, eu parei aqui e vou vir aqui para vocês verem que é terminal diferente, para vocês verem que para mesmo. Então ele parou tudo que a gente estava executando aqui agora, tá bom? Então você aprendeu já aqui como que builda a imagem, como que roda uma imagem buildada por você e como que cria essa imagem. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, criando o nosso Docker compose.im, dessa forma. Ou pode ser dessa forma, ou pode ser dessa forma aqui também, tá? Eu uso de forma abreviada por costume, tá? A YML por costume, mas pode ser o nome completo, ok? Então o que eu vou fazer aqui agora? A gente vai definir aqui todas as instruções que a gente precisa para executar esse Dockerfile junto com o Nginx. Eu poderia subir uma imagem Nginx aqui e fazer tudo fuzuê? Poderia, tudo na mão, mas fica muito chato, fica muito complexo para orquestrar isso. Então a gente vai criar um arquivinho para fazer isso tudo pra gente. Então a gente vai colocar aqui services, vou chamar aqui de PHP, que vai ser a nossa imagem principal. Vou chamar aqui o build, que eu vou passar aqui o ponto barra. No caso, esse ponto barra vai pegar esse Dockerfile, tá? Aqui eu vou passar algumas instruções. Por exemplo, a gente vai ter aqui os volumes, né? Esses volumes é para quê? É para a gente poder fazer espelhamento de arquivos. No caso, eu vou fazer o que aqui? Vou criar o index.php, vou abrir aqui o PHP e vou colocar aqui um PHP info pra gente, ponto vírgula. Então a gente vai fazer o quê? Eu quero pegar esse index.php, passar para dentro do meu container para ele poder mostrar o que tem nesse PHP info, tá? Então eu vou utilizar o ponto barra, dois pontos, barra var, barra www, que é onde a gente vai armazenar as coisas que vão rodar, né? Lembre-se que eu criei aqui um worker.dir, então, ou seja, essa imagem já roda aqui dentro. Então ele já abre dentro daquele local ali mesmo, ok? Feito isso, a gente vai criar a nossa próxima imagem, que é o Nginx. E aqui eu vou colocar image, em vez de colocar build. E eu vou passar aqui, Nginx. Acho que não precisa passar LTS. Só Nginx já pega o LTS. E aqui a gente vai passar as portas, né? Então eu quero aqui 80, 2.80. E entenda isso aqui que tem uma pegadinha, tá? A primeira porta é o que roda na minha máquina. Então se eu colocar aqui 8080, a minha máquina vai rodar a porta 8080. E dentro do container, que é a próxima porta, vai rodar 80. Por que 80? Porque é a porta default. Então, por exemplo assim, eu tenho 2 Nginx rodando na minha máquina. Como que eu vou subir 2 Nginx? Eu venho aqui mudar a porta dele. Então, eu vou subir dessa forma para vocês verem que vai funcionar. Então 8080 é o que eu vou usar lá no navegador, né? Localhost 2.8080.
E se eu não utilizar, só localhost, tá? Então ele funciona dessa forma, essas portas aqui. E aqui vou colocar aqui volumes, ponto barra, 2 pontos, barra var, barra dadadá. Aqui eu estou fazendo o mesmo espelhamento que aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os mesmos arquivos que estão nessa pasta, vou jogar no mesmo local do Nginx. Lembre-se, o servidor do Nginx é um interpretador para o PHP FPM. Então o PHP FPM vai rodar em uma camada junto com o Nginx. Então a gente vai configurar esse Nginx no caso ainda aqui. Vou até criar a pastinha dele aqui já. Nginx conf.d e aqui dentro vai ter um arquivo que vai ser o default, que é o do nosso Nginx. Tá? E esse arquivo a gente pega pela internet mesmo. Vou colocar aqui nginx conf docker proxy. Isso a gente pega pela internet mesmo. Acho que esse carinha aqui já vai ter o Nginx que eu quero. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui só. É isso aqui mesmo, ó. E a gente vai pular ele aqui e vamos arrancar esse SSL por enquanto. E aqui a gente pode passar as coisas que a gente quer. Vamos arrancar esse SSL Certificate também. Vamos arrancar isso daqui. E esse aqui é o nosso arquivinho aqui, default do Nginx que a gente vai utilizar. Então aqui eu vou utilizar, sei lá, o nome da minha aplicação. Vai ser aqui introdução docker teste, tá? Somente isso e já era. E aqui a gente vai falar daqui a pouco disso, porque a gente vai ter que configurar de acordo o nosso doc compose, tá? Com isso, deixa eu ver se ele já deu aqui, tem o caminho pra gente espelhar, que a gente vai ter que espelhar isso em algum lugar aqui. Tá, não vai dar, mas eu tenho aqui o caminho prontinho aqui, eu tenho a minha colinha que eu deixei pronta. Eu tenho o caminho certinho onde a gente vai colocar esse arquivo, tá? A gente vai ter aqui o ponto barra nginx barra confd e barra 2 pontos barra etc nginx barra conf.d e colocar a barra no final também. Então a gente tem esse local aqui onde está a nossa configuração, que é aqui, e dentro do container é aqui dentro. Deixa eu confirmar se esse arquivo de configuração do Nginx realmente está certo, só para a gente não passar perrengue depois. E aqui o nome do arquivo já está errado, ó. É com default.conf, dessa forma aqui. Deixa eu confirmar pra gente poder deixar certinho aqui o arquivo. Tá faltando coisa. Aqui tem um root, que é barra var barra www, tá? Por enquanto vai ser isso mesmo, porque esse barra var barra www é o volume que eu tô espelhando aqui. Não esqueçam disso. Aqui eu vou colocar as configurações que eu preciso. No caso aqui, eu acho que ele já vem com essas configurações. Podemos testar assim, porque ele reduz muita coisa aqui que eu precisaria passar. Isso é uma realidade. E aqui a gente vai trocar para tiozinho, dessa forma, ponto .php. Coloca aqui um valor assim. E a gente vai ter outro location aqui, com barra, que vai ser o try files. O RI barra nginx.php carry string. E aqui não esqueça o ponto e vírgula, tá? Que nem PHP. Esqueceu o ponto e vírgula, vai dar erro. E aqui, gzip static. Ó. Dessa forma aí. E aqui no fast, aqui no prox pass tá errado, que a gente tem que passar aqui o fast CGI pass, que é o que a gente vai utilizar. E aqui a gente vai passar o fast CGI
index, que vai ser o index.php, né? No caso, esse carinha aqui, ó. Ok? Tô só arrumando isso aqui para ficar certinho de acordo com a minha cola ali, para a gente não passar perrengue depois. Então a gente vai ter aqui o Fast CGI Pass e o Fast CGI Index, não posso esquecer deles, tá? E a gente tem que incluir também aqui, include Fast CGI Paras. E vai ter mais algumas coisas aqui do Fast CGI, que é para configuração dele mesmo. Para script file name document root fast CGI script name fast CGI para e aqui vai ser o pathinfo e aqui o fast CGI pathinfo dessa forma aqui. Então a gente vai configurar isso aqui não vai precisar, no caso, né? Não vai precisar, porque a gente vai usar os fast CGI. Try files URI igual a 404. E aqui a gente tem que passar o fast CGI também, que é o split path info. E aqui é um regex que é criado. Eu tô com a minha cola em outro computador, por isso que eu tô tendo que copiar dessa forma, pessoal. Mas depois eu vou deixar para vocês se config aqui prontinho, para não ter problema aí do lado de vocês, tá? Só para te ajudar aí na hora de desenvolver esse config aqui. Então, a gente tem aqui o Fast Split Path, o Pass, que a gente vai arrumar já já. A gente vai ter um Index e a gente vai ter aqui o Include Fast CGI Paras e os dois parâmetros que a gente precisa. E aqui a gente tem um Location que vai ter isso aqui. Isso aqui não vou precisar dele, que eu não uso. E agora aqui em cima eu não preciso desse server name e eu vou passar aqui o index.php, index.html. Dessa forma, de erro vai ter assim, que eles ficam aqui em cima. Error log /var /log /nginx /error.log e aqui é o access log /var /log /nginx /access.log. A gente tem aí até isso daqui já. Agora tá certinho, pessoal. Agora tá igualzinho que eu uso, tá? Então pronto. Vamos continuar configurando aqui então. Então a gente já fez aqui o Nginx e o PHP, né? Vamos agora definir aqui o network deles. Que a gente vai criar aqui o network, que vai ser application network. E aqui a gente vai utilizar um drive que é o bridge, que é ponte mesmo, né? Dessa forma aqui. E aí aqui no finalzinho a gente vai colocar networks e aqui application network. Dessa forma, só copiar e colocar no caminho de cima aqui. Ok, por enquanto eu vou comentar o... Nossa, não tá deixando eu comentar. Olha que loucura. Aí deixou. E eu vou explicar aqui para vocês uma questão bem importante, né? Por que a gente tem que usar esses networks, tudo certinho, e eu vou explicar outras coisas que a gente vai utilizar aqui. Criando essa imagem, a gente vai rodar o comando docker compose up e dá enter. Driver. Então aqui ele já subiu a aplicação, tá vendo? Ele já tá rodando a aplicação aqui pra gente. O que eu vou fazer agora aqui, antes de explicar mais coisas, eu vou dar um docker ps. E vou explicar um comando novo, que é o docker inspect. Então, vou colocar aqui 95 cf, só precisa ser os 4 primeiros dígitos, tá? E ele já vai entender tudo aqui. Então, o que esse inspect faz? Ele dá toda a configuração
deste container. Então esse container aqui é o PHP FPM, tá vendo? Ele está com o status de rodando, ele está em running, ele não está pausado, ele não foi restartado, tá tudo aqui, tá vendo? Mostra tudo. E se a gente continuar descendo, tem a imagem que a gente está utilizando, qual que é o nome dela, qual que é o drive que ela está usando, qual que é a plataforma, enfim, né? E aqui tem os host config, né? Que é configurado. Então aqui tem mais, aqui são os espelhamentos que a gente fez, ó. Os bases de espelhamento que a gente fez de volume, tá aqui dentro. Então aqui a gente tem tudo. E se a gente continuar descendo, a gente vai ver aqui embaixo um negocinho chamado de network. Continuar descendo, ó. Tudo descendo assim pra vocês entenderem mesmo, tá? E aqui a gente tem o nosso network settings, que aqui tem as portas, que é a porta 9000, que fica interna, a gente não expõe isso pra máquina. E aqui para baixo a gente tem o nosso network, que é o Docker Application Network. Se eu não tivesse colocado essa rede, eu não sei se ele está mostrando aqui, mas era para mostrar, né? Não está mostrando. Esse IP aqui, ó, esse gateway aqui, esses dois carinhas aqui, somente esse daqui, se eu parar esse container e rodar de novo, vocês vão perceber que ele acaba mudando. Até onde eu me lembro, ele muda, né? Ele acaba mudando. Então deixa eu vir aqui, ó, parar o container, vou executar de novo. E olha aqui, ó, 172.18.0.2. Ele não mudou, ele manteve, no caso. Não sei por que aconteceu. Então Docker PS. Oxi, derrubou a máquina? Pera aí, deixa eu derrubar. Docker PS, vamos lá, Docker PS, tá tudo offline, né? Opa, vamos vir aqui agora. Vamos rodar de novo. E vou fazer o Docker PS de novo. Por incrível que pareça, não mudou o ID, mas deveria mudar. Esse container dele sempre muda. Então ele deveria estar mudando esse container ID. Mas como ele não mudou, o IP vai ser o mesmo, né? Mas ele muda aquele ID final ali, tá? Ele vai mudar. Não estou entendendo porque que ele não está mudando agora, mas ele vai... ele muda. Então se ele muda, isso aqui também muda. Então por isso que eu queria mostrar isso para vocês. Que é o quê? Quando a gente cria um serviço dessa forma e a gente usa a network dele, quando a gente vai usar ele em alguma parte do código que tem que fazer conexão com ele, a gente não precisa passar o IP dele, que é esse IP aqui, ó. Justamente por isso. Que é esse IP aqui. Justamente porque ele muda. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar aqui o nome do nosso serviço, que é PHP 2.9000. Da onde sai esse nome PHP? O nome do serviço. Então, o nome do serviço é PHP e a porta 9000 é a porta que ele está rodando já. Então se eu vir aqui, rodar Docker PS de novo, ele vai mostrar aqui, ó, a porta 9000 está sendo executada como TCP. Então coloque a porta 9000. Por que a porta 9000? Porque é do FPM. O FPM ele roda dentro do CGI. Então ele faz a execução disso a partir do servidor FPM, tá? Então agora eu posso vir aqui, parar tudo, né, no caso dessa forma, e posso vir aqui no Nginx agora e descomentar ele. E aí eu vou explicar outro comando, que é o compose up "-d", que aí agora meu terminal fica livre, eu não preciso me preocupar com o terminal. Pode ver que ele está fazendo aqui já o pull da imagem, e já rodou tudo a imagem aqui pra gente. E aí, ó, tem que só descobrir por que a imagem do Nginx não ficou em pé. Vamos lá descobrir. Docker compose down, para poder derrubar as máquinas. Docker compose up, só para a gente ver os logs da imagem do Nginx. Então ele deu erro aqui falando o seguinte, que a diretiva fast faz CGI, faltou um T, do fast CGI. Vamos agora rodar com "-d", que agora vai ficar em pé. Docker PS, não ficou. Vou dar down de novo, vou rodar só o up e ver o que deu de errado agora. A variável fast CGI info, path info. Tá aqui.
Vamos parar de rodar de novo, só pra gente ter certeza. E agora tá tudo rodando, certinho. E -D aqui agora, Docker PS. Tá aí, ó. Então o Nginx agora tá rodando. Na porta, olha aqui ó, o que aconteceu com a porta 8080. Então eu tenho aqui a porta 8080, a porta 8080. Então a porta 8080 tá apontada pra porta 80, né? No caso, até rimou. Se eu vir aqui e colocar localhost, você vai ver que não vai acontecer nada. Mas se eu colocar localhost 8080, a gente vai ver que vai executar o nosso PHP info, né? Que é esse arquivinho aqui. Se eu trocar esse arquivinho aqui e colocar um echo alguma coisa, da F5, ele vai atualizar. Então essa é a primeira diferença de uma imagem que não é buildada da forma que a gente fez com o Docker Compose. Sempre que eu editava a imagem aqui, editar qualquer coisa que ele já reflete o efeito. Se você rodar o Docker Build, você vai ter que fazer outro build e fazer o Docker Run de novo. Então tem essas diferenças também que eu esqueci de explicar para vocês. Tá tudo rodando, tudo funcionando, bonitinho, tá vendo? Tudo funciona da forma que a gente precisa. O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa derrubar essa imagem. E pode ver aqui, ó, o Docker PHP mudou o container ID, tá vendo? Vou até copiar daqui, ó, Docker inspect. Ué. Docker PS. Docker inspect E418. Ó, vamos ver se mudou o IP dele. Ó, ele não mudou, mas mudou o ID. Uma hora isso aqui muda, isso é certeza. Mas o container dele sempre muda. Então fique atento sempre nesses pontos aí, tá? Então agora vamos fazer Docker Compose down. Na verdade, vou fazer o up -D de novo. Não agora, né? A gente vai fazer o up -D de novo. Vamos agora complementar nosso Dockerfile, que a gente precisa complementar ele. Eu preciso colocar nele agora. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. A gente precisa colocar nele agora o Compose install. Então vamos lá. Para a gente colocar o Compose, é bem simples. A gente vai usar o comando copy. Nesse comando copy, vou fazer mais ou menos from e o nome composer. E aí eu vou fazer aqui /user bin /composer. E depois aqui /user bin, usr bin /composer. Tudo fazendo a cópia. O que ele vai fazer aqui, né? Para vocês entenderem. Ele vai baixar esse composer lá do Docker Hub. Vai pegar desse lugar aqui e vai jogar nesse lugar aqui dentro dessa imagem. É exatamente isso que ele vai fazer. E aí quando eu rodar o comando compose, ele vai funcionar. E também eu preciso colocar aqui algumas extensões, tá? Então vamos lá. Run Docker PHP ext install. Eu vou colocar aqui o PDO MySQL, UniBstring, exif PCNTL, BMatch e o GD. Então tudo que está aqui é que a gente precisa pro Laravel já. Já está certinho aqui. Isso aqui a gente precisa para rodar o projetinho Laravel na nossa máquina. Ok? E vamos agora fazer Docker Compose up -build -D. E vamos lá agora deixar ele rodar tudo de novo esse build aí. Demora um pouquinho, tá? Não acho que é rápido, vai demorar um pouquinho mesmo. Vamos ver. Tudo rodando. Tá? Aí demora um pouquinho mesmo, tá? Porque agora ele tá fazendo mais coisa. Ele tá só rodando o básico. Agora ele tá... fazer mais coisa, então ele demora um pouquinho mais.
Aí pronto, já rodou. Então Docker PS, já tá tudo rodando. Com isso feito, eu vou apagar agora aqui nessa pastinha .index.php. Vou vir aqui na doc do Laravel. Vou clicar aqui em Documentation. Vou vir aqui e procurar aqui a parte do Compose, que é isso daqui. Vou copiar. Eu fiz o Docker PS, por quê? Eu preciso saber desse ID aqui. Esse ID aqui eu vou fazer Docker exec-it. Por que exec? Porque eu vou executar da forma IT interativa o container 56C4 e vou executar o bash dele, porque eu quero entrar dentro desse container. É aqui que está o meu PHP, lembre-se disso. Se eu venho aqui na minha máquina, PHP não existe, tá? Na minha máquina não existe PHP. O PHP está dentro do Docker, então eu preciso executar o comando compose aqui dentro também, que foi onde eu instalei o compose, né? A gente colocou a instrução na imagem Docker e aqui dentro que a gente vai fazer. Vou colocar aqui project e deixar ele criar o projeto aí pra gente. Pronto. Você aprendeu nessa aula completa, o mais completo que a introdução aí com Docker e Laravel, né? Pra vocês entenderem. Vocês já aprenderam a criar uma imagem Docker em PHP, já aprendeu a criar um compose, já aprendeu a fazer um monte de coisas já. E agora você está vendo na prática aí a gente colocando, criando um projeto Laravel. Tá aqui, ó. Um projetinho Laravel criado. Tudo sem utilizar PHP na nossa máquina, nem Compose, nem nada. A gente não tem nada disso aqui nessa máquina. A única coisa que tem nessa máquina aqui, que depois posso explicar em outro momento por que eu tenho, é o Node. Mas de resto tem mais nada. Eu não tenho um PHP, eu não tenho um Compose. Se eu venho aqui rodar Compose na minha máquina, Composer, eu não tenho, né? Não tem. Minha máquina tá limpa disso. Tá tudo em Docker, né? Então aperta Ctrl D. Se você apertar Ctrl D, ele mesmo sai do próprio executável deles, tá? Eu vou pegar agora isso aqui tudinho e vou arrastar para fora da pasta. Move. Vai dar erro de permissão e a gente vai resolver esse problema de permissão também, tá? Então vamos lá. Para a gente resolver esse problema de permissão primeiro, a gente tem que fazer chmod Lucas Antônio Lucas chmod não, Shawn 1000 melhor, menos R e a senha. Pronto, agora aqui tudo aqui tem a mesma permissão, né? Que tudo Lucas Antônio. Então agora a gente vai pegar e vai arrastar para fora esses arquivos. E vamos arrumar isso já também. Isso aí eu queria que vocês vissem acontecendo. Então agora a gente vai apagar a pastinha projeto e aqui dentro a gente tem toda a nossa estrutura com Docker e Laravel, né? Como que a gente resolve esse problema de permissão que teve aqui agora? Vamos fazer Docker Compose Now e vamos mexer na nossa imagem de novo, que é aqui o problema. Aqui no início a gente vai colocar arg user arg uid dessa forma. E depois do Composer aqui a gente vai colocar one user add menos G maiúsculo www data vírgula root menos U e cifrão UID, dessa forma aqui. Menos D barra home barra user, dessa forminha aqui. Depois user de novo. Agora run mkdir menos P, dessa forma, barra home barra user. Barra ponto composer e vou quebrar a linha aqui, Shawn menos R maiúsculo user ponto user. Foi o mesmo comando que eu rodei ali, se vocês perceberem. Barra home barra user. Pronto. É isso aí que a gente precisa. Nesse caso aqui, tá? E aqui agora, depois do workdir, a gente vai colocar user, cifrão user. Deste jeitinho aqui. E agora Docker Compose up. Desculpe. No Docker agora Docker Compose
Vamos vir aqui. Dockerfile. Args. User. 2.1000. O ID igual 1000. Essa forminha aqui também. Deixa eu só confirmar se é isso aqui mesmo. É muita coisa na cabeça pra gente ficar lembrando todos os detalhezinhos assim, sabe? Então a gente tem que ficar confirmando. Eu acabo fazendo de outra forma, né? No caso eu acabo fazendo deste jeito aqui, ó. É isso aí. Agora vamos rodar aqui do compose up menos build menos d. E agora vai demorar um pouquinho mais ainda pra gente poder iniciar o projeto. Vamos esperar uns 40 segundos, 50 aí, dependendo do computador pode demorar até mais, tá? Então se o computador for um pouquinho lento, vai demorar até mais segundos. Até essa é a justificativa de eu ter mudado meu PC, esse computador para Linux. Tá muito lento. Isso aqui demora um bocadinho mesmo. Que ele instala, coloca no lugar certo. E esse comando aqui, docker php ext install, ele é padrão do próprio Docker, tá? Então você pode usar em qualquer imagem PHP, tá? Somente imagem PHP funciona. Se você pegar a imagem Ubuntu, não vai funcionar. Você vai ter que colocar na mão. E tá aí, subiu já a imagem. Só acho que vai funcionar. Eu vou ter que vir aqui no conf agora, mudar aqui para barra public. Vamos ver se ele vai funcionar. Não funcionou. Então vou ter que fazer aqui, doc compose, vamos ver se o restart funciona. E funcionou. Pronto, a gente tem um projetinho Laravel rodando dentro de um Docker. Uma estrutura Docker, né? Falta coisa aqui? Falta coisa. A gente vai fazer isso agora. Docker compose down. Vamos lá e vamos agora criar aqui nosso serviço MySQL. Image MySQL 2.8. Vou colocar dessa forma. Ports vai ser o 3306 mesmo. 3306. E vou voltar minha porta aqui de 8080 para 80 só, tá? Que eu uso assim. Environment. E isso aqui eu não lembro nunca de cabeça. Então, quando você não lembra isso de cabeça, você já digita, vai vir aqui no site do Docker. Aqui na verdade não. Docker Hub MySQL. Pesquisa assim, que vai dar logo na imagem do MySQL. E aí, agora a gente vai vir aqui. E aqui a gente tem tudo isso aqui, ó. MySQL User. A gente vai utilizar aqui. E aqui vai ter um MySQL, root, password. E aqui você vai colocar qualquer coisa, root 123, sei lá, assim que você quiser. E vai faltar aqui também um MySQL database. Nesse caso aqui vou dar o nome de Laravel mesmo. Ok? Feito isso, vamos lá no nosso ponto .env. Vamos procurar aqui a nossa conexão. Vamos tirar a connection aqui, vai ter que trocar para MySQL. E o restante aqui vamos descomentar.
Aqui no 127 a gente vai colocar MySQL, que é o nome do nosso serviço. Aqui database aqui vai ser Lucas. E aqui 1, 2, 3, 4. Que confesso que eu coloquei lá? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Docker Compose up -d. Vamos esperar subir. Opa, deixa eu parar aqui antes, que eu esqueci. Tem que colocar o network, não pode esquecer. Ah, não só o network, vou explicar o que a gente vai ter que fazer. Application, e a gente vai ter que criar aqui um volumes, e vou criar aqui um MySQL data, /var /lib/MySQL, dessa forma. E aqui embaixo, volumes, eu vou criar o MySQL data. Dessa forma, driver local, ok? Então esse volume aqui, a gente cria ele para persistência de dados, tá? Porque se eu não persistir os dados e derrubar o container, quando eu subir o container de novo, eu não vou ter nada no meu banco de dados. Então a gente faz isso aí por conta desse ponto, tá? Então agora ele vai subir. E tá aí, docker ps, aí docker exec -it, vou entrar lá no PHP, 376D, tá aqui ó, docker PHP, não esquece disso. A gente tá entrando sempre na imagem do PHP, bash. E aqui a gente vai fazer artisan db monitor, vamos ver se funciona? Funcionou. PHP artisan migrate, e tá aí ó. Rodou dentro do MySQL. É que eu não tenho aqui nessa máquina ainda, mas tem que baixar o DBWeaver. Mas se você abrir o DBWeaver, porque como a gente espelhou a porta 3306 para nossa máquina, a gente desculpa, consegue acessar o banco de dados e ver o que tem lá dentro. É que eu não tenho o DBWeaver aqui, tem que instalar ainda. Mas instalem aí, vocês vão conseguir fazer a mesma conexão. O usuário, no seu caso aí, pode ser o seu nome, né? E a senha que você quiser. Essa senha aqui eu coloco porque ele pede, mas se você não quiser utilizar esse usuário aqui, usa o root. Aí você usa essa senha que você vai definir aqui, tá? Eu nunca uso, eu defino ela aqui até só por definir mesmo, eu acabo só utilizando esse usuário meu mesmo, porque eu sempre decoro somente ele, tá bom? Pessoal, é isso. A gente configurou tudo que a gente precisa para uma aplicação Laravel rodar. Tudo, não tô esquecendo nada. Tô falando tudo assim do básico, tá? Se a gente for falar assim, poxa, eu quero rodar com Redis. É o mesmo conceito. Pega o conceito que eu explico aqui e aplica pro Redis. Não tem segredo nenhum. Tudo que você quiser colocar aqui é só pegar o mesmo conceito. Só que eu falo o seguinte para vocês. Se vocês forem trabalhar com Docker e Laravel, cara, usa o Seio. O Seio resolve todos esses problemas. Você não precisa ficar criando imagem dessa forma. É bom você aprender a criar imagem para quando você for precisar dela, né? No caso. Aqui ainda essa imagem poderia deixar ela mais completa. Poderia colocar o Node.js aqui para mim rodar o Node.js dentro da instância do próprio PHP. E aqui que eu vou colocar, não é em outro lugar. Não vou abrir uma instância Node ali e deixar o Node isolado. Não, você vai ter que colocar dentro da imagem Dockerfile, tá? Lembre-se disso. Mas é isso. Tudo que eu ensinei aqui é o básico, lembre-se, é sempre o básico, para vocês poderem dar início, dar start aí a trabalhar. Esse default conf aqui vai dessa forma já configurado lá na descrição do vídeo. O restante, pessoal, copie, assiste na aula aí para você aprender a fazer, porque o restante não tem segredo. Isso aqui, você tem que saber fazer isso aqui. Isso aqui é Docker, isso aqui que o Dockerfile é Docker literalmente. Então preste muita atenção nisso. Entenda qual é o passo a passo que eu fiz aqui para você não ficar perdido e não ficar achando aí que tá tudo perdido. Essas sisteminhas de permissão já estavam funcionando. Deixa eu só mostrar para vocês que funciona. Eu vou criar aqui PHP Artisan Make Controller Home Controller. Você vem aqui agora, ó. Você vai conseguir editar, tá vendo? Se você não colocar as permissões corretas, isso aqui você não consegue fazer, tá? Então, return, view, welcome. Se você não tem as permissões, você não consegue editar, você tem que ficar fazendo sudo aqui sempre, entendeu? Então, vou ter que mexer nesse controller, vou ter que fazer sudo, shell, colocar a permissão de novo.
como que a gente já colocou a permissão dentro da imagem, ele já deixa a gente editar, se a gente criar qualquer arquivo através de comando já, tá? Então tá tudo funcionando, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu mesmo, deixa o like, comenta aqui que eu estarei respondendo todas as dúvidas para vocês, tá bom? Até a próxima e fiquem ligados aí que tem muita coisa que eu quero trazer aqui ainda para vocês, pra gente poder brincar bastante com isso, com programação, com tudo que a gente pode fazer ainda com esse conhecimento aí prévio que eu tô passando aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau.